Boa tarde a todos, meu nome é Carlos Alexandre, eu sou mestrando do Programa de Processo Civil da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo e o tema do meu resumo é o artigo 10A da CLT, responsabilidade trabalhista do sócio retirante e segurança jurídica. Bem, antes do artigo 10A da CLT, nós tínhamos um cenário de certa insegurança jurídica, porque alguns tribunais entendiam que devia ser aplicado o artigo 1002 e também o artigo 1003 do Código Civil à relação trabalhista. Esses artigos do Código Civil versam ainda, sobre a responsabilidade do sócio. Só que a aplicação desses dispositivos não era algo unânime, porque a relação trabalhista ela tem princípios próprios, a proteção do trabalhador e a própria natureza alimentar da verba trabalhista. Então, poderia acontecer de um sócio retirante, muito tempo depois de uma execução trabalhista, ser surpreendido com uma penhora na sua conta, por exemplo. Então, o artigo 10A da CLT veio para tentar trazer uma maior segurança jurídica. É o que a gente vai analisar a partir de agora. Então, o artigo 10A da CLT diz o seguinte: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Mas será que essas balizas trazem efetivamente maior segurança jurídica para o sócio retirante? É o que a gente vai analisar. Partindo então para a discussão do tema, o artigo 10A estabelece uma ordem de preferência na execução trabalhista. Então, primeiro executam-se os bens da devedora principal, depois os bens dos sócios atuais e, por fim, os bens dos sócios retirantes. Então, a responsabilidade do sócio retirante ela é subsidiária e não solidária. Isso, a nosso ver, traz sim uma maior segurança jurídica, porque antes do artigo 10A da CLT, a Justiça do Trabalho nem sempre seguia uma ordem na penhora de bens. Então, podia acontecer de muito tempo depois de uma execução trabalhista, um sócio retirante via ser surpreendido com uma penhora em sua conta. E devemos lembrar também que o princípio da segurança jurídica ele está estabelecido na Constituição Federal, sendo um direito fundamental. Então, é muito importante que ele seja resguardado. O artigo 10A da CLT também dispõe que o sócio retirante só responde pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Aqui cabe uma crítica de nossa parte, porque essa redação do artigo 10A não é clara se o critério que foi utilizado é o da contemporaneidade ou não. Então não fica muito claro se o sócio retirante pode vir a responder por períodos em que ele não figurou como sócio, não figurou no quadro societário da empresa. Nós defendemos aqui no nosso trabalho que deve ser observado sim o critério da contemporaneidade. Então, o sócio retirante só pode ser responsabilizado se houve prestação de serviço no período em que ele figurou como sócio. Porque essa é uma medida, é uma régua adequada para se aferir se o sócio retirante se beneficiou ou não da prestação de serviço. Partindo para o outro ponto de análise, o termo inicial para se aferir a responsabilidade do sócio retirante é o ajuizamento da reclamação trabalhista contra o devedor principal. Porque ao ajuizar a demanda, a reclamação trabalhista, o trabalhador está efetivamente exercendo sua pretensão de receber o seu crédito, de que o seu crédito seja satisfeito efetivamente. Por fim, não basta a mera assinatura da alteração contratual relativa à saída do sócio retirante. Essa alteração contratual tem que ser devidamente averbada na junta comercial, para que então o sócio retirante possa se ver livre de eventuais obrigações trabalhistas. Conclui-se então que os parâmetros estabelecidos pelo artigo 10A da CLT trouxeram sim uma maior segurança jurídica para o sócio retirante, embora pudesse ser mais clara a redação quanto ao critério da contemporaneidade.
entre o pertencimento ao quadro societário e o período de prestação de serviço do trabalhador. E essa segurança jurídica, ela se verifica também porque houve uma ordem, né? uma ordem gradativa de responsabilidade. Primeiro a devedora principal, depois os sócios atuais e, por último, os sócios retirantes. Então fica claro a nosso sentir aqui que o artigo 10A da CLT ele tenta equilibrar o direito do empregado a receber suas verbas rescisórias e também o princípio da segurança jurídica, que é um direito do sócio retirante. Agradeço, muito obrigado.